E aí, pessoal, mais uma dúvida respondida aqui para você. E agora sobre o dentista desorganizado, né? Essa é uma questão que me trouxeram também no Instagram e me falaram assim: ó, doutor, o dentista aqui é desorganizado e eu não consigo resolver os problemas, ou ele fica guardando as coisas fora de lugar e depois não encontra e culpa minha colega, me culpa, ela não consegue encontrar os materiais e vira uma confusão aqui, todo mundo fica estressado. Bom, então a dica que eu tenho para você: seja você o exemplo da organização. Você não vai chegar no teu patrão e começar a querer ensinar ele as coisas de uma hora para outra. Isso aí, apesar de que seria, né, interessante que fosse possível fazer isso, não é uma boa ideia, porque vai criar um desgaste desnecessário. Eu não sei como é a relação que você tem com o dentista. Então, para evitar problemas maiores assim, evite bater de frente com o dentista, tá? Comece aos poucos. Ele vai notar, ninguém é bobo, né? Todo mundo enxerga quando você está fazendo alguma coisa pelo bem da empresa. Então, começa você dando o exemplo de organização. E como que você vai fazer isso aí? Você vai liderar pelo exemplo de arrumação das coisas. Primeira coisa que você pode fazer: separar os materiais por especialidades. Então, por exemplo, periodontia tem os materiais de periodontia, separa os materiais de periodontia numa determinada gaveta, de prótese numa outra determinada gaveta, de ortodontia também, faz dessa forma. Beleza, só separando por gaveta, às vezes o dentista não vai se tocar. O que você faz então? Classifica com etiquetas. Coloca uma etiquetinha mesmo na gaveta, né? Você pode fazer um negócio bem bonitinho. Vai lá no computador, coloca ali ortodontia, digita, imprime aquilo lá, faz um recorte, coloca ali, passa uma fitinha, um durex, né? Aquela fitinha adesiva transparente por cima. Deixa ali no cantinho de uma forma que não fique visível. Não precisa fazer um negócio grande. Faz pequenininho, só um detalhe. E você faz isso, só que assim, não é só fazer e deixar, e esperar que todo mundo enxergue. Não é assim que funciona. Você vai fazer e vai mostrar para o dentista. Ó, doutor, eu fiz isso daqui, ó, vai ficar mais organizado. Não diz que você está fazendo isso porque ele é bagunceiro. Faz assim, ó, tô fazendo dessa forma que nós vamos conseguir deixar mais organizado aqui o consultório, vai facilitar para mim. Faz dessa forma aí. Engole um pouquinho o orgulho nessa hora, mesmo você estando certa, para você conseguir o resultado. Isso é engenharia social, né? O dentista ele está errado nesse ponto, mas você faz de uma forma que ele entenda que é para você ajuda, né? E aos poucos ele vai começar a internalizar essa questão, tá? Bom, você já organizou, já começou a liderar pelo exemplo, já organizou etiquetas, já organizou também os espaços com as especialidades. O que você vai fazer? Provavelmente, isso não é uma pergunta que veio junto, mas eu já consigo imaginar. Se o dentista é desorganizado com os materiais que estão dentro do consultório, que ele deveria saber onde estão e como trabalhar com eles, imagine quando tiver trabalho, né, protético. Imagine quando tiver aqueles aparelhos Hawley ou contenção, né, de ortodontia. Deve ser pior ainda, porque daí vai ter o nome do paciente, vai ter o dia que mandou, vai ter que receber, vai ter que agendar o paciente quando recebeu o material. Então, outra dica interessante para você começar a organizar, se você ainda não faz isso: tenha um caderninho de controle de trabalhos protéticos. Então você vai anotar o nome do paciente, o dentista que atendeu, o dia que foi e uma previsão de entrada. E também, a hora que chegar o material, chegou na clínica, chegou no consultório, você já corre lá e já anota quem recebeu o material, né? E aonde guardou. Tenta deixar tudo bem organizado dessa forma, que não vai ter erro. Se alguém extraviar, se alguém perder, dizer que não chegou ou que chegou e ninguém avisou, vai estar tudo no caderno, tudo registrado com dia, hora, tudo bem certinho. Então, dessa maneira, você vai ter mais uma forma de se proteger, né? Caso alguém venha te acusar de não estar fazendo o trabalho do jeito que deveria, agora você tem um documento lá, você tem um papel, ó, tá aqui o caderno aqui do registro. Não deixe isso falhar por nada. Outra coisa que é interessante você usar nesse caderno também é em relação a estoque. Na clínica, como que a gente faz? A gente pega e anota tudo de acordo com o consumo da semana. Então, por exemplo, acabou uma caixinha de luva lá. Vai lá, acabou a caixa, anota no caderninho lá, uma caixa de luva Supermax M, tamanho M. Coloca o tamanho também. Acabou a caixa de luva tamanho P. Virou o mês, a gente consegue olhar para trás e ter uma noção do quanto a gente está consumindo um determinado material. E o que isso vai ajudar? Não adianta só você coletar dados assim e não saber analisar também. Você vai olhar para trás e vai verificar o quanto daquele material você está consumindo naquele determinado espaço de tempo. Vamos organizar.
Como que isso vai facilitar a tua vida? Você vai chegar, se é que você faz as compras ou passa as informações para o dentista, você vai chegar e falar, ó, doutor, luva M tá indo 4 caixas por mês. E luva P tá indo 7 caixas por mês. Então, quando for comprar, você sabe que não precisa comprar de 10 em 10 de todos os tamanhos, ainda mais a caixa de luva no preço que tá. Resina também. Ó, tá acabando a resina a 3,5, tá saindo mais do que a resina a 2. Né? Tá saindo cada vez que compra uma, outra termina duas bisnagas, dá para usar uma ainda no mesmo tempo. Quer dizer, você já começa a ter dados, você começa a olhar. O ideal é que você observe esses resultados num período de 3 meses, mais ou menos, que aí você vai ter uma média mais interessante. Mas, de qualquer maneira, de novo, você vai ter um caderno. Pô, doutor, mas não tenho tempo para fazer isso. Tem tempo, sim. Tem. É rapidinho, é coisa rápida. Chegou o trabalho, vai ali no caderninho e anota. Leva 30 segundos, nem isso, sabe? E o negócio, o tanto de tempo, de trabalho e de desgaste que você vai conseguir evitar fazendo essa organização, você não tem ideia, não tem tamanho. E as reclamações que a gente recebe aqui das auxiliares que são que acabam passando uns apuros aí com o dentista, brigando com elas porque elas são desorganizadas. Quando você faz isso, você tem como provar que a culpa não é tua, entendeu? Tá lá um papel, tá assinado. Inclusive, você põe o nome do dentista, põe a hora, põe o dia, põe tudo certinho. Não vai ter como discutir. Inclusive, é só pegar depois na agenda do dentista e confirmar a informação. Não tem como. Você vai estar protegida pelas informações que você mesmo coletou, tá? Então, essa é a dica que eu dou para você. Porque assim, tudo que é medido pode ser melhorado. Se você não tem métrica nenhuma, como é que você vai saber o que está dando certo e o que não está dando? Beleza? Apresenta isso para o dentista, fala para ele que você decidiu fazer isso para melhorar o teu desempenho e com certeza ele vai te olhar com outros olhos. Você vai se tornar uma profissional de valor ali dentro, muito mais valorizada no caso. Isso te distancia das colegas que acabaram de sair do curso de auxiliar, do curso de técnica em saúde bucal. Lembra que eu falei num outro vídeo, se você não viu, volta aqui, que nessa mesma série de dúvidas respondidas eu tenho um em que eu falo sobre a diferença, né, do profissional quando ele sai do curso e quando ele já está atuando, tudo aquilo que agrega profissionalmente, qual que é a diferença de um e do outro. Isso é uma baita diferença. A auxiliar que faz isso já está lá em cima, já dá muita diferença e com certeza você vai se destacar aí da galera, tá legal? Então assim, continua seguindo nossas dicas aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like aqui, compartilhar o vídeo e baixar os nossos e-books. Baixa os materiais gratuitos aqui para você continuar estudando, tem muita dica legal, tem material gratuito para você continuar se aperfeiçoando, continuar crescendo na profissão e contando com a gente aí para sempre crescer dentro da odontologia, beleza? É isso aí por hoje, tchau, tchau.